Bom dia, juventude, tudo bem com vocês? Pois bem, então como vocês viram nas aulas de ontem, né, os professores estavam trabalhando com vocês atividades relacionadas ao café. E conosco aqui da geografia também vai ser a mesma coisa. Então o título do nosso projeto aí, né, o dia só começa depois de um bom café. Então essa atividade ela foi elaborada com base na proposta de conhecermos mais sobre o produto do café, as suas implicações na sociedade e na cultura. Veremos o processo produtivo, as regiões onde ele é produzido, o clima, relevo e o tipo de solo adequado para a cultura desse produto, né? E veremos também como ele é consumido, onde ele é mais consumido, os aspectos culturais envolvidos por trás desse produto, né? Que tem por trás desse produto que torna ele tão valioso, e se torna até um objeto de consumo, porque ele acaba construindo valores, induzindo comportamentos, né? E por ele mesmo podemos identificar mecanismos de reconhecimento de desigualdades sociais, tá? Que esse é um dos grandes papéis da geografia. Então, o clima e o relevo adequado para a cultura do café. As exigências climáticas são altitude, né? Exigência climática, altitude acima de 450 a 800 metros, a temperatura de 18 a 26 graus, mas alguns estudos indicam que altitudes acima de 1000 metros também produz o café de alta qualidade, né, que é o chamado café gourmet. Aqui em Andradas tem até produtores já que estão produzindo esse tipo de café e ganham prêmios aí em alguns concursos. A chuva, né, as precipitações anuais de 600 a 1500 milímetros, desde que sejam bem distribuídas, porque não adianta nada chover tudo isso em um mês, né? Não vai ser benéfico para a planta crescer. O relevo mais apropriado para o cultivo do café é os relevos de montanhas, né? Montanhoso. E o solo ele deve ter uma profundidade mínima de 1 metro, não pode ter pedra ou excessivamente arenoso e de preferência fértil, né, evidentemente. E áreas de baixada, perto de rios, não é próprio para o cultivo do café, porque nem mesmo o sistema de drenagem ajuda a planta a se adaptar nessas áreas, tá? As áreas de produção de café no Brasil, então nós temos aqui o sul de Minas, o leste paulista, chamado de Mogiana, que aqui é a região de Mogi Guaçu, Pinhal. Temos o centro-oeste do estado de São Paulo, aqui número 6, o Paraná, com duas regiões bastante importantes, né, que é o Paraná Iguaçu e o norte pioneiro do Paraná. Temos aqui próximo do Triângulo Mineiro, que é o Cerrado de Minas Gerais. As serras do Espírito Santo também são excelentes para a produção de café. A Bahia, com duas regiões, que é o Planalto da Bahia e o Cerrado da Bahia. E também aqui no norte de Minas, a Chapada de Minas Gerais. E encerrando aí com a região das matas também de Minas Gerais. Todas essas regiões têm características em comum, clima, tipo de solo, todos adequados para a cultura do café. Aqui no mapa ao lado nós temos também os locais onde ele é produzido, né, e o tipo, né, a espécie de café que é produzido. Então temos o café arábica e o café robusta. Nós não vamos falar muito sobre variedade de café porque não é essa a finalidade da aula, tá? E como que é a produção de café geograficamente no mundo, né? Então, em torno de 155 milhões de toneladas de sacas, 155 milhões de sacas de café de 60 quilos, então cada saco de café tem 60 quilos, são produzidos anualmente. E aproximadamente 10,5 milhões de hectares em mais de 50 países. Então, o mundo inteiro, né, vamos dizer assim, todas as regiões do mundo produzem café. A maioria, em torno de 63% desse total mundial, é produzido na América. Então aqui, na América do Sul e na América Central. Então temos aqui a América do Sul e a América Central. Toda essa área aí é onde ocorrem as maiores produções de café. Do restante, 30% é produzido na Ásia e os outros 7% na África. Quanto à produção do café, né, América do Sul, Brasil, Peru e Colômbia são os 3 países que somam 48% da produção mundial.
tá? Então é muito café, é muita produção aqui na América. Então a Colômbia fica aqui, ó. Colômbia é esse território aqui, é a Colômbia. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Aí, a Colômbia é esse território aqui, o Peru esse, e o Brasil sabemos aí onde está, né? Pois bem, o maior produtor e exportador mundial de café verde é o Brasil, com cerca de 50 milhões de sacas. 50 milhões de sacas e em 2,3 milhões de hectares. Então tá aqui, ó, 2,3 milhões de hectares colhido de café no Brasil. E a produção mundial de café em toneladas, o Brasil também é líder, ó, 3 milhões de sacas de café. Então aqui eu deixei uma perguntinha para vocês, ó, pode ir lá pesquisar com a professora de matemática de vocês, né, para vocês saberem, para vocês tirar essa dúvida, ó, quantos sacas de café equivalem a 3 milhões de toneladas? Cada saco pesa 60 quilos, então tem um cálculozinho aí para vocês fazerem, hein? Já é uma pergunta aí para vocês tirar essa dúvida aí com a professora de matemática. Então é uma interdisciplinaridade que nós estamos trabalhando aqui, né? E uma coisa interessante nós olharmos nesse gráfico é que nem sempre quanto mais terra você plantar, mais você vai produzir, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha aqui o exemplo do México, por exemplo. O México ele produz em pouco mais de 600 mil hectares, mas olha a produção dele como é baixa. Ele já caiu lá para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para o 9º lugar em produção, né? Agora vamos ver um outro país aqui, a Indonésia, por exemplo, ó. A Indonésia ela produz em cerca de 1,5 milhão de menos de 1,5 milhão de hectares, mas produz 600 milhões. O exemplo mais evidente aqui de que a área plantada não significa grande produção é o Vietnã. Olha o Vietnã, cerca de 600 mil hectares apenas plantados, mas é o segundo maior produtor em toneladas. Então o café do Vietnã produz muita fruta, né? Então o café do Vietnã aí é um exemplo de que a área plantada não significa uma grande produção. Você pode plantar numa área pequena e ter uma grande produção, que é o exemplo do Vietnã. Bom, e os 10 maiores consumidores, né? Agora vamos falar de quem bebe café, né? Então, no consumo total, né, os maiores consumidores de café per capita, né, por pessoa, são os escandinavos. Os escandinavos são os países lá bem do norte da Europa, Finlândia, Suécia, Noruega, tá? O consumo per capita na Noruega, por exemplo, olha aqui, o consumo per capita significa por pessoa, chega a mais de 10 quilos de café por ano, né? A Europa Ocidental, que são esses outros países aqui, que é Inglaterra, Espanha, parte da França, Portugal, consomem de 4 a 8 quilos por pessoa. Agora os Estados Unidos, ele lidera o consumo total, ó. O consumo total, opa, aqui eu coloquei a União Europeia, perdão, deixa eu apagar aqui. O consumo total, nós podemos ver, os Estados Unidos é o maior consumidor total. Porque aqui está a União Europeia como se estivesse considerando ela como um país, tá? Mas a União Europeia não é um país, é uma união de países, né? Todos independentes. Então, cerca de 25 milhões de sacas de café são consumidas por ano, seguido pelo Brasil com quase 21 milhões de sacas. O Brasil está atrás dos Estados Unidos aqui nesse consumo mundial de café. Agora vamos fazer uma análise aqui, né? Uma análise sociológica da questão do café, né? Tipo de café consumido por moradores de Belo Horizonte e sua relação com o preço e a posição social do consumidor, olha só. Então o café coado e filtrado, o preço do pacote, R$10. O café solúvel, que é o segundo maior
mais consumido aqui, né? Custa R$ 20 o pacotinho de 100 gramas. Então é bastante caro, né, o café solúvel. O cappuccino que você for tomar aí numa cafeteria é em média de R$ 7 a xícara. Tem lugar que é 5, tem lugar que chega a R$ 10, né? Então é na média de R$ 7. O café expresso, R$ 5 a xícara. Normalmente nós tomamos em outros lugares também, né? Fora de casa, não em casa. E o café descafeinado, R$ 26 o pacote, 26 gramas. Essa foi uma pesquisa que eu fiz, procurando os preços em promoção, tá? Então, o que esse gráfico pode nos revelar? Ele vai revelar que os aspectos comuns da nossa sociedade a partir do preço do café. A maioria da população que é assalariada, tem uma renda baixa, consome evidentemente os cafés mais baratos. Então os cafés mais baratos são os cafés coado e filtrado, são esses aqui, né? É aquele café que a gente coa e filtra ele quase todo dia, né? A maioria de nós aqui da população, né? E na mesma razão que apenas é uma pequena parcela da sociedade que detém a riqueza, né? Então a gente vê aí 1% da riqueza do mundo está na mão de poucas pessoas, né? 1% de pessoas no mundo detém toda a riqueza do mundo, né? Essa pequena parcela da população consome os produtos considerados melhores. Então a gente pode dizer que o café solúvel é o melhor, o cappuccino e o café expresso também são bem melhores que o café coado, né? Que é o que a maioria da população toma. Então nós podemos aí enxergar aspectos sociais através do consumo do café também, né? Vamos ver o próximo gráfico. O perfil dos consumidores e os aspectos que levaram essas pessoas a consumir. Olha que interessante agora, ó. Embora no gráfico anterior a maioria da população consome os cafés mais baratos, população pobre, olha o que eles enxergam aqui, ó. Na hora de comprar o café, 40% vai procurar a marca, 38% vai procurar a qualidade, outros 10% vão procurar o selo de pureza e apenas 8% das pessoas vão pelo preço. Então, o que nós podemos identificar com esse gráfico aí, ó? Podemos identificar que a classificação mostrou que a população se importa muito menos com o preço do que com a marca, a qualidade e o selo de pureza daquele produto. E por que isso acontece, né? Que aspectos da sociedade e da cultura podem levar os consumidores a deixar o preço de lado? Então nós podemos ver que o café, além de muitos outros produtos, ele é um produto da propaganda, né? Da mercadoria, né? Uma mercadoria que fazem as pessoas atingirem a ter, né? Desejarem a ter um determinado status. Então os produtos ele usam muito bem a propaganda como um mecanismo de apropriação cultural, né? Então ele implanta valor e induz comportamentos. A pessoa não se importa de pagar caro num café, porque ela quer ter o desejo de consumir aquele produto que ela considera bom, porque ela vai falar aqui que o gráfico revela pra gente, né, que a segunda coisa que o consumidor busca no produto é a qualidade. Então ele não se importa com o preço desde que ele tenha qualidade, né? E a marca também, né, o serviço de propaganda, né, de marketing dessas empresas é muito forte, de modo que eles conseguem atingir as pessoas no sentido de comprar aquele produto. Como que são os comerciais de televisão, né? Família reunida, todo mundo sorridente, todo mundo bonito. Então aquilo significa que se você comprar aquela marca, aquele produto, também você vai ter aquele mesmo nível, mesmo padrão de família que é mostrado nos comerciais, né? Por isso que as pessoas acabam não se importando com o preço e indo mais pela marca, primeiramente pela marca, do que pela qualidade, porque tem até produtos de qualidade muito duvidosa, né? Então, como tudo na nossa sociedade vira objeto de consumo, aquilo que a gente chama de fetiche da mercadoria, com o café não é diferente. O que é o fetiche da mercadoria? A mercadoria ela acaba ganhando vida. O valor dela vai muito além do seu preço. Aquela mercadoria acaba atingindo um patamar na sociedade que ela chega a ser sagrado, chega a ter um poder místico no meio da sociedade, né? Por isso que ela é bastante buscada, a mercadoria, nesse sentido de fetiche, né? Como que ela vai te definir como pessoa. Uma pessoa que usa uma determinada marca,
ela tem um determinado status na sociedade, né? A pessoa que usa outra marca vai ter outro status. Então ele é um componente essencial na lógica de consumo e acumulação de capital do sistema capitalista. Então quando eu vou a Paris, eu não pago 10 euros por um café. Eu pago 10 euros, que é cerca de 40 reais, pela experiência de estar tomando café numa das cidades mais visitadas do mundo, né? Por isso os produtos são tão caros nas cidades turísticas e as coisas acabam deixando de ter um valor e passando a ter um preço, tá? Juventude, então essa foi a nossa aula de hoje e espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vou passar umas atividades para vocês fazerem, tá? E depois nós vamos fazer essa correção e falar um pouquinho mais a respeito dessa questão do café. Um abraço, até mais.